Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Fundamentos da Informática. Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de microprocessadores. A gente vai falar um pouquinho da evolução, a gente falou da história aí, né, dos computadores, deles terem sido máquinas de calcular, depois a gente falou do conflito aí da Segunda Guerra Mundial, que fez com que os computadores eles avançassem. A gente falou dos circuitos integrados também, então a gente falou um pouquinho do silício e agora a gente vai entrar mais especificamente nesses circuitos integrados, nos processadores, e aí a gente vai ver aqui meio que uma guerra de mercado aí entre a Intel e a AMD. Lógico que não são as únicas produtoras, as únicas empresas que se aventuraram aí no desenvolvimento de processadores, microprocessadores, mas são as empresas de maior referência hoje. Beleza, galera? Então, vamos lá. Gente, os circuitos integrados, eles foram construídos, eles foram desenvolvidos, eles foram concebidos, a ideia deles foi pensada em 1958 pela empresa Texas Instruments. Então, eles chegaram a esse circuito integrado, que é essa imagem que a gente tem aí, né? Essa imagem, uma placa que geralmente um verde escuro, com uma cor verde, como se fosse teias de aranha passando, que nada mais são do que caminhos que são percorridos dentro de uma placa de silício e que você tem aí transistores, resistores e capacitores, que eles nada mais fazem do que administrar energia dentro da sua placa, dizendo se passa muita energia ou pouca energia e como essa energia ela é processada e como isso é dissipado em calor, tá? Quando a gente pensa nesses circuitos integrados, quando a gente pensa nos processadores e na diminuição, isso mesmo, na diminuição dos componentes eletrônicos, a gente pode pensar na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né, que fizeram com que as pesquisas elas avançassem. Então, esse conflito, mais um conflito aí, como a gente já vinha conversando aí, a gente conversou nas aulas, vários conflitos fizeram com que as tecnologias elas avançassem, justamente pensando que uma nação teria vantagem sobre a outra dentro do conflito, tá? Então essa é basicamente a ideia, como a gente viu ali no surgimento da computação. Agora não, a gente está tendo a computação indo, ela ficando menor, tá? Diminuindo de tamanho. A gente começa a enxergar isso, uma diminuição aí de tamanho. E os Estados Unidos, né? A gente sabe como a potência que é, fez um investimento, né? Então investiu bilhões de dólares para pesquisas, para desenvolver esses chips, tá? E isso daí também influenciou na corrida espacial. Então, de novo, né? A gente colocando Estados Unidos e Rússia aqui, União Soviética, e eles correndo atrás de quem chegaria primeiro à Lua, quem colocaria o homem primeiro pisando na Lua. E a gente sabe, né, pela história, Estados Unidos conseguiu esse feito aí, né, muito por conta dessa tecnologia, muito por conta de ter investido milhões e bilhões de dólares aí. E a gente pode imaginar, nossa, Rodrigo, mas não tinham coisas mais importantes para eles se preocuparem do que se preocupar com uma corrida espacial? Sim, existiam coisas mais importantes, mas a gente também tem que analisar que, apesar disso, ainda veio dali uma tecnologia que é útil para a gente até hoje, tá? E aí a gente pensa aqui, né? A Intel ela entra nessa corrida aí de unir, de criar circuitos integrados, e ela começa, ela é a precursora em desenvolver esse fator de colocar esses circuitos integrados cada vez menores e a partir daí desenvolver o microchip, que é aquela base, que é a unidade de processamento central que a gente tem nos computadores. Seria praticamente o cérebro do computador, onde praticamente todas as informações são processadas. Então a Intel, né, lógico que outras empresas que provavelmente não aparecem na história e tudo mais também fizeram parte disso, né? A Intel não fez isso sozinha, né? Mas a Intel foi a que conseguiu ter mais destaque aí entregando processadores. E até hoje a Intel ela tem esse perfil de ser uma das empresas de maior relevância
no processamento de dados e na entrega de processadores e processadores de alta performance ou de economia, otimização de energia. E aí aqui eu coloquei até um texto que é interessante depois vocês lerem, é um texto que fala de um momento, de um dado momento da história da computação, aí que a gente tem Motorola, Intel e AMD disputando o mercado, entregando processadores, mas a gente sabe que hoje a gente não tem somente essas empresas trabalhando e a gente não tem somente processadores que são destinados ao processamento de cálculo matemático, de planilhas ou de uma performance mais tranquila. A gente tem processadores que são específicos para jogos ou para desenvolvimento visual, né, que são as chamadas GPU, que elas são colocadas em computadores de alta performance, justamente para esse público que trabalha com mídia, que trabalha com jogos, ou até mesmo consoles de videogame. A gente sabe também que existem aqueles processadores que são processadores de pequeno porte, que são colocados em dispositivos móveis, como celulares, né, e tablets. Então a gente tem uma gama muito grande de processadores hoje. E esses processadores eles vão evoluindo, eles ganharam núcleos, partiram de 2 núcleos, depois ganharam 4 núcleos, e aí vários núcleos foram desenvolvidos aí para o processamento dessas informações. E dentro desses processadores existem performances diferentes que são específicas para cada uma dessas atividades, como eu falei anteriormente, e os seus valores vão variar com relação a isso. Tá? Isso é muito importante, acho que é uma evolução muito grande, fez com que realmente a gente conseguisse fazer com que o computador deixasse de ser um dispositivo que ficava praticamente dentro de uma sala inteira e ele passasse a estar na palma da sua mão. Então você tem um poder de processamento num celular que é muito maior do que provavelmente muitos desses computadores que eram gigantes no passado. Fora que, além disso, você tem sistemas operacionais multitarefa, que são coisas que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né, que a gente consegue fazer diferentes tarefas ao mesmo tempo, coisa que não era realidade no passado. E os núcleos dos processadores, eles vieram ajudar a auxiliar esses sistemas operacionais, mas isso é uma história para uma outra aula, para um outro momento. Espero que vocês tenham assimilado aí esse conteúdo. Caso vocês tenham dúvidas, façam as suas perguntas nas nossas aulas remotas. Vamos ver se vamos ter mais atividades aí pela frente, mas caso tenham dúvidas, é só entrar em contato comigo. Agradeço aí vocês estarem assistindo a esse vídeo e muito bem, obrigado, é isso aí, valeu, falou e tchau.